Senhor. Glorificamos a Deus mais essa rica oportunidade em qual Deus tem dado para estarmos aqui e devemos sempre glorificarmos a Deus. Todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, glorificamos a Deus pela vida do Márcio, né? Com prazer conhecê-lo, Deus abençoe. Paulinha, quando eu estava louvando aqui, eu estava fazendo a transmissão. Paulinha era a cantora desde o nascimento. Não, mas lembro quando era pequenininha, o braço dele que mais chorava na gente. Então, a gente está no ministério. Amém? Deus sempre é maravilhoso. Sempre é benção. Estamos juntos, irmãos queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós já ouvimos bastante, eu creio que Ele falou para nós, através dos hinos. Os hinos da harpa sempre uma mensagem que comove o nosso coração. E sempre lembramos, irmãos, que o dia que nós separamos para o louvor da harpa, é o dia que mais Deus fala para nós, que é uma mensagem. Todos os hinos da harpa cristã é uma mensagem com objetivo que comove o nosso coração. E glorificamos a Deus para valorizar o que Deus tem dado para cada nós. Vamos ler a palavra de Deus, no Evangelho segundo a apóstolo João, capítulo 1, capítulo 1 até o versículo 1, até o versículo 14. As horas já muito propícias, mas vamos até o que Deus permitir. Eu sei que já estou feliz porque Deus já me deu. Falou para mim, eu glorifico a Deus por estar compartilhando desta reunião, porque é bom estar na casa do Senhor. Capítulo 1, do Evangelho segundo do apóstolo João, e o versículo 1 a seguir. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todos os irmãos? Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava na vida, e a vida era luz. Aleluia. Não, Ele e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Outro nome dado a Deus, o nome era eu. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos cresçam por Ele. Não era Ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê no mundo. Estava no mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os que receberam, Deus por ele ser feito filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou e vimos a sua glória, por glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Concordo mais sempre. Glorificamos a Deus, aleluia, mais enfatizantes por aqueles que foi agraciado pela bondade e a misericórdia de Deus, como Paulo deixou bem claro para nós, escrevendo o título, dizendo que a graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. E nós observamos sempre a Bíblia, Cristo como sendo o tema central da Bíblia. E dois versículos, o maior evento, o qual o judeu esperava justamente a promessa dentro da consciência de Deus, ao fundar a terra, ou formar o mundo da terra, formar todas as coisas, toda a plenitude que nós contemplamos, foi feito por Deus. E o apóstolo Paulo relata que, aleluia, ele foi morto antes da fundação do mundo. E nós comemoramos essa data, tivemos o privilégio de ser alcançado pela graça e a bondade de Deus. Aleluia, e veio passar dois versículos, capítulo 1, do versículo
versículo 16 do livro de Gênesis, a forma que Deus criou dois luminares. Criou um luminar maior, que é o sol, para fazer o dia, e criou um luminar menor, que é a lua, para fazer a noite, também criou as estrelas. Isso já simbolizava justamente a igreja do Senhor, porque cientificamente, aleluia, a lua e as estrelas têm brilho, que joga justamente entre duas, é o brilho, entendeu? Na lua é o sol, e o sol e a lua transmite para a terra da mesma forma da igreja. Então, é a mesma forma das estrelas. Então, o sol é justamente a luz do mundo, o que brilha. A igreja todos sabem que nós não temos poder, autoridade nenhuma se não vier do Senhor. Então, tudo que nós, aleluia, realizamos, devemos estar enquadrados, como diz o salmista, no Salmo de número 103, o versículo 1 dizendo, aleluia, bendize a minha alma sobre tudo que é mim, bendiga o teu santo nome. Então, a Bíblia, irmãos amados, é um livro que tem 66 capítulos, mas nós possamos resumir ela em 5 palavras. Eu já passei para os irmãos, que todo o Antigo Testamento trata da preparação justamente desse grande evento que é o nascimento de Cristo. Aleluia! Então, os 4 evangelhos se trata da manifestação de Cristo que estava aqui presente, aleluia, Paulo na sua missão, deixando a palavra que nós observamos e como Jesus escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos com diligência pelas coisas que nós temos até o fim, para que de modo nenhum se desviando dela, porque a palavra foi falada pelos homens, entendeu? E toda desobediência, ela receber a sua justificação por ter primeiro anunciado pelo Senhor e depois confirmado pelos que ouviram, ele chegou a essa palavra, chegou a nós. Então Deus está desde o princípio da fundação do mundo, Cristo já estava justamente no plano e o projeto de Deus, conforme nós lemos aqui no texto, capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, aleluia, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a razão é essa, que todos os profetas, todos os ensinamentos da Bíblia voltados para a pessoa de Cristo, porque ele é o tema central, aleluia, de nossa salvação, por dar a palavra de Deus. E essa é a razão que o apóstolo, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, ele fala que o mundo, na situação, quando Cristo nasceu, entendeu? Justamente o mundo estava numa crise espiritual. Por isso que nós conhecemos assim, essas 3 folhas dentro do Novo Testamento e do Velho Testamento, é justamente essas 3 folhas que está limpa, está referindo 398 anos e o povo abandonado Cristo. Então, desprezaram justamente a Deus. Não teria mais completamente subverter os mandamentos nem as ordenanças de Cristo. Então está na situação muito precária, mas Deus continuou existindo. Agora nós ouvimos a respeito do profeta Isaías, considerando o profeta ancião. Então no capítulo 2, no capítulo 9, no versículo 2, está dizendo que um povo que estava em treva viu, aleluia, uma grande luz, porque estava na região da sombra da morte, a luz saiu. Então, falando para eles, justamente estava em treva, que abandonaram Cristo, aleluia, desprezaram justamente o Deus do qual servimos, e o gentil, que é nós, estava justamente na região da sombra, mas separado completamente dos planos de Deus. Mas Deus sempre teve justamente o plano para que todo ser humano se arrependa e tenha o conhecimento da verdade. Então, a igreja hoje nós somos privilegiados, porque nós temos em nossa mão um livro que toda questão de ordem, aleluia, a vida espiritual nós encontramos na Bíblia Sagrada.
E essa é a razão que nos convida a atentar com mais diligência pela palavra, porque por causa do próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro dizendo, aleluia, errar constantemente, não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós precisamos adquirir cada dia mais conhecimento, procurar valorizar o que nós temos, irmão amado, irmão, que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus que nos conduz à vida eterna. E no capítulo de número 6, ou no capítulo 7, versículo 14, está dizendo, o Senhor vos dará um sinal, que nascerá de uma virgem, ele dará um filho, e ele chamará o quê? Emmanuel, que está Deus conosco, é o plano de Deus, e Cristo entendeu? Para nos reconciliar, esteve conosco, falou na nossa língua, com a pergunta, qual a linguagem que Deus usa para falar conosco? Foi uma pergunta. Qual a linguagem que Deus usa para falar conosco? A nossa própria linguagem. Se ele falasse uma linguagem dele, nós vamos entender. Então, precisou ter Cristo que desprendesse da sua glória, descesse a escada da humilhação e fizesse pobre para que nós se tornássemos ricos. Você vê que nós já lemos aqui, no capítulo 9, versículo 6, que ele foi justamente enquanto o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o dono da prata e do ouro, não teve onde se hospedar. Entendeu? Foi justamente para não ser varia de animal, é um lugar de ele se agasalhar, colocado em bolso e deitado numa manjedoura. Então aí cabe para cada um de nós nunca se exaltar na posição que estamos, que o próprio Jesus Cristo, desde os seus princípios, ele foi justamente mostrando para nós, aleluia, que como a palavra de Deus está escrita, aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Então, irmãos amados, qualquer processo nós temos que ter o quê? Cristo como a primazia em nossa vida, ele é o doutor da nossa vida, ele é o dono da nossa vida, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor do Senhor, tudo ele. Aleluia, se nós estamos aqui, nós temos que agradecer a ele. E essa é a razão, meus queridos irmãos, que todos nós precisamos estar conscientizados que ele é o Senhor do Senhor. E no capítulo de número, aqui no capítulo de número 4, e o versículo 1 e o versículo 2, está dizendo que o dia do Senhor nos abraçará com fogo, de sorte que todo soberbo, todo que comete verdade, entendeu? Eles será queimado, de forma que não ficará, será como palha, né? E de sorte que não ficará nem a ramo nem a raiz. Isto justamente, irmãos amados, está falando justamente que Deus, ele vai, entendeu? Justamente ele vai retribuir aquilo que nós queremos ou escolhemos. Porque isso eu sempre vos dizer, que a salvação é um direito a todos, lemos que veio para cumprir a seus, e os seus não aceitaram, mas todos quanto que o aceitar, ele, Jesus Cristo, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Então, a salvação é um direito a todos, mas porém tem uma diferença. Nós falamos justamente que quando fala do sol, entendeu? Aleluia, para presidir o dia, e também para sobre a lua, que para presidir a noite. Estamos dizendo que o mundo é treva, pois justamente o povo de Deus que tem que colocar na posição como servo de Deus, aleluia. Então, dentro dessa colocação, sabem que o brilho ou a luz é totalmente diferente das trevas. E nós vemos quantas vezes, não é uma forma de crédito, de crítica, né, no nosso, justamente, objetivo, o nosso sistema de criticar ninguém, mas que todos, quando ler a Bíblia e quer um dia entrar no céu, ele precisa ter mudança. Ele precisa se colocar na posição de agir como crente, andar como crente, falar como crente, proceder como crente. Aleluia, não tem, porque o mundo não tem nenhuma forma de padrão para que nós observássemos. É o mundo que tem que nos observar, porque Deus levantou a igreja para o quê? Influenciar a sociedade. Não a sociedade influenciar a igreja. Hoje nós vemos um sistema tão contraditório, falando aqui, até comentando aqui com o meu querido Márcio, entendeu? O sistema não está.
Pois se nós comemoramos a data, o aniversário do nosso papai, entendeu? Todo filho obediente aqui que ama aqui, tem o prazer de estar junto com o papai, sim ou não? Aleluia! Mas parece que hoje quantas igrejas estão fechando? Entendeu? A maioria não tem trabalho hoje, quer dizer, não tem nenhum prazer de comemorar essa data. Essa data, por exemplo, está vendo, pai? Que todo ano, todo ano nosso meu coração, ele nasceu no meu coração uma vez. Está crescendo no meu coração, porque diz o apóstolo Pedro, crescei até chegar à estatura do varão perfeito. Então, cada dia mais nós vamos crescendo, porque, irmãos amados, quantos dias vai passando, mais nós vamos aprender. E deve ter um dito popular, que quanto mais velho, mais aprende e morre sem saber nada. Então, nós precisamos nunca se conformar na posição que estamos, mas sempre procurarmos, irmãos amados, crescer. Aleluia, ter sonho, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, que nós crescendo a cada dia mais, e diz o apóstolo Tiago que chegarmos a Deus, ele chegará a nós. Quanto mais nós aproximamos de Deus, nós passamos a conhecer a bondade, a misericórdia, o grande amor de Deus para conosco. Então, essa é a razão que o profeta Malaquias já previa, mas no versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia. Quando problemas a luta, mas se nós confiamos no Senhor, a coisa hoje pode até não estar boa, mas amanhã o Senhor levanta com providência, decreta a nossa vitória e nós vamos glorificar o nome de Jesus. Oh, aleluia. E nós observamos dentro do texto, irmãos queridos, o capítulo 2, Paulo já lembra do versículo, no capítulo 2 de Lucas, entendeu? Falando de uma descrição muito maravilhosa. Deus provando o teu amor, vem Cristo agora, nascido, vamos ler o texto, nós já lemos aqui no versículo, né? Lucas, no capítulo de número 2, e o versículo 2, você vem na leitura introdutória. Então vamos dizer que maravilha, irmãos amados, do qual, cumprindo essa promessa, o texto relata de uma forma toda especial, e nós devemos sempre valorizar o que a Bíblia ela fala para nós. Aleluia. No capítulo 2, versículo 2, havia naquela mesma comarcas pastora que estava no campo e guardava durante a vigília da noite. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de grande terror e tiveram grande terror. Começamos essa colocação. Quando falamos a respeito desses pastores, são os homens, é justamente que eles guardavam os animais para o sacrifício. Mas a classe é justamente de menos valor diante da sociedade. Porque justamente aquele que passava no campo, até hoje, aquele que trabalha no campo, ele não parece que é um pouco discriminado diante da sociedade. Porque justamente é o matuto, é o boia fria, e sempre é tratado dessa forma. E se Cristo sempre na sua humildade, ele procurou estar juntamente com essa classe desfavorecida. Deus pode ser levantado algum profeta de nome, levantar o rei para fazer o anúncio, mas que veio para quê? Aqueles numa classe de religiosa, de um certo comentarista, esse povo justamente pertencia a outra linhagem. Se nós, Lucas fala sobre o pastor, Mateus fala sobre o rei mago, entendeu? É justamente quando Mateus fala a respeito do rei mago, é justamente outro conceito, justamente eles que dedicavam muito à astrologia, foram sinais do templo, isso aí eles trabalhavam sobre isso. Agora Lucas já relata o pastor como um pastor, outra classe menos favorecida, uma classe completamente discriminada pela sociedade, porque dentro dos conceitos do judeu, toda pessoa que não prosperasse na vida não era abençoada por Deus, entendeu? E por toda a trajetória de Cristo, ele estava, irmãos amados, no meio desfavorecido. Por isso que o evangelista Mateus, no capítulo 11, e o versículo de 25, aleluia, lembra da trajetória que designava os seus discípulos a pregar a palavra, levar a palavra, em busca daquela ovelha perdida. Eles voltaram, aleluia, testemunhando da maravilha que Deus fez através, aleluia, do nome dele. E através do nome dele, os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos, e eles voltaram regozijando, aleluia, contando a Cristo. Na hora de contar, Jesus levantou os olhos do céu e disse: graças a Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse
pois os sábios entendido e revelaste os pequeninos. Irmãos queridos, isso prova o amor de Deus, prova, mostra para nós, aleluia, que todos nós precisamos passar pelo seminário de Cristo, porque no capítulo de número 11, o versículo 29, ele está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe, meus queridos, todos nós precisamos reconhecer que nós estamos aqui porque a bondade e a misericórdia de Deus, aleluia, foi incomparável para conosco. E relata o texto, irmãos queridos, aleluia, no versículo de número 20, no capítulo de número 2, o versículo de número 11, diz que foi na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Isto será por sinal, e acharei o menino, outro num pano, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu, aleluia, um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Paz. Aquele, irmãos amados, o judeu esperava com ansiedade a presença de um Messias, mas porém que trouxe dúvida. Ele esperava que fosse um homem poderoso em política, que podia justamente libertar do jugo que estava do gentil, que estava dominado pelo romano, e ele esperava que isso vinha de uma família real, de uma família justamente da alta sociedade, mas Cristo nasce de uma família humilde. E a forma tal que dentro daquela família cresceu de uma forma natural, passou por todo o processo, porque ele mesmo testemunhou a respeito, aleluia, que ele não veio a falar a lei, mas veio cumprir a lei. Então ele cumpriu todos os requisitos como manda os mandamentos do Senhor, de forma humilde, aleluia, mas porém o seu ensinamento, a sua inteligência, a sua colocação, é lá do apóstolo que ele crescia, aleluia, fisicamente, e crescia também em graça e verdade. Ele atraía todos aqueles que iam, porque a maioria pode ver onde estava Cristo, e ali estava a grande multidão. Com exceção que ali também precisa fazer. Tinha 3 tipos de pessoas ali acompanhando a Cristo. Primeiro, tinha aqueles que aceitavam a palavra e reconhecia ele que ele é filho de Deus, aleluia, e confiava no seu ensinamento, não só pelo si, mas pelos seus ensinamentos, pela sua inteligência, pela sua autoridade, e muito testemunhado, ele pregava com autoridade. Isso enfatizava a atenção, mas também tinha outros aí, só ia o quê? Através da alimentação, outros através de cura, entendeu? E tinha outros que estavam ali, como os escribas fariseus, muitas vezes sacerdotes, só procurando, só observando de curiosidade, fazer mais alguma coisa para poder, aleluia, levar o extremo da sociedade. E nós observamos, irmãos amados, que quando Cristo nasceu, aquele esplendor, aleluia, aquele clarão, representava o quê? A presença de Deus na terra. E nós observamos dentro da colocação, eu não sei se vocês vão estar observando, estou um pouquinho bastante rápido, concluindo o nosso texto. Dentro dessa colocação, vemos justamente que o mundo está em treva e a luz raiou. No capítulo de número 8, no versículo 12 desse evangelho, o próprio Jesus Cristo testemunhou: eu sou o luz do mundo, e aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Hoje nós perguntamos, hoje uma criança que teve o privilégio de alcançar o estudo dos ensinamentos pais, ensina, fala sobre a Bíblia, que é o dever de cada um de nós, como diz Salomão, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, o que é que aprendeu? Nós podemos perguntar a ele: meu filho, quando terminar seu fogo de vida, onde você vai morar? Diz: eu vou morar no céu, com o Papai do céu. E muitas vezes o filho chega naquele que ele despreza a oportunidade de alcançar o conhecimento, entendeu? E não valoriza os conselhos de Deus.
vive uma vida completamente diferente, Deus vai perguntar: quando você morrer, você vai para onde? Aí eu vou para onde que Deus mandar. Então a Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus, que não tem conhecimento da verdade, é considerado cego espiritualmente. Então cada um de nós precisamos abrir a nossa visão através do quê? Do conhecimento da palavra. Aleluia! Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais, irmãos amados, aprendendo a palavra, mais nós conhecemos a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo no Romanos capítulo 12, versículo 2, ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, aleluia, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa e a perfeita vontade de Deus. Só através, irmãos amados, do conhecimento da palavra, que nós passamos a compreender melhor qual é a vontade de Deus sobre a nossa vida. É por razão esta que muitas vezes nós vemos até algum testemunhar de uma forma completamente contraditória, dizendo: irmão, quando a pessoa aceita Cristo, justamente é sofrimento, é luta, é tanta coisa. Eu sou contrário a essa palavra. Aleluia! Porque quando nós aceitamos a Cristo, entendeu? E o problema, nós já estávamos mergulhados no problema. Porém, aleluia, estava conformado porque estava morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos e ofensa e pecado. Então a pessoa morta não sente nada. Mas a proporção, aleluia, como o próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Ele abriu o nosso entendimento, como diz Lucas, capítulo 26, versículo 18, ele está dizendo: tirou das trevas e transportou para a luz, para abrir o nosso olho. Tirou das trevas, transportou para a luz, aleluia, tirou do poder de Satanás a Deus. Então vê a posição que nós estamos. Então nós, irmãos amados, cada dia mais não estamos na luta, porque através do conhecimento nós, aleluia, vamos chegando cada dia mais ao conhecimento da verdade, e já o Espírito Santo revelando o gozo que está preparado para cada um de nós. Então, olha, o Senhor tem tudo para ser feliz. E por que eu sou? Aí que vem o apóstolo Paulo dizer: de que questione do seu próprio. Entendeu? Então Deus, irmãos amados, chamou o quê? Para nós ter uma vida abençoada, ter uma vida feliz, ter uma vida alegre. Mas isso está dizendo, irmãos amados, é que é baseado nos confortos materiais. Porque a palavra de Deus hoje, até hoje, irmãos amados, a comemoração do Natal hoje não está mais comemorando o Natal, se comemorando o 25 de dezembro, aleluia, que é muita comida, é muita coisa, é preocupação, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, aleluia. Isso, irmãos amados, que fazer a vontade de Deus, mas também vertendo completamente a coisa, pensando que hoje, dia 25, pessoa, aonde que chega até janeiro, já está todo envenenado, queria fazer um grande banquete, né? Isso, irmãos amados, está completamente contraditório à vontade do Senhor. Aleluia, então, dentro dessa aí, é o único lugar, quando o texto relata que houve um grande coral no céu, que é quando Cristo nasceu, porque veio a luz do mundo, veio a salvação para o mundo, e nós observamos, aleluia, agora a triste cena, quando nós abrimos nossa Bíblia no capítulo de número 27 de Mateus, e o versículo de número 45, isto, irmãos amados, aleluia, e vai falar a capacidade, entendeu? As condições que é o ser humano, aleluia, falando a respeito da crucificação de Cristo, e nós vemos a situação como o texto relata, e nós devemos sempre observarmos o que o apóstolo deixou bem claro para nós, dizendo, não foi o texto que a hora que nós convida a terminarmos, mas fala a respeito do homem que ensinou, aquele que curou, aquele que alimentou, aquele que deu, aquele que curou e continuou curando, né? Aquele que alimentou o povo e continuou alimentando, aquele que fez tudo para beneficiar o ser humano. E quando nós vemos agora, justamente aqueles irmãos amados que teve o privilégio de contemplar a face do Senhor,
que o privilégio está ao lado dele, pela uma sedução completamente, irmãos amados, pelos interesses próprios políticos, torceu a mente dos cidadãos e aqueles, mesmo aqueles gritando agora, como é de costume, prender uma pessoa, entendeu? Isso é educado aí pelo governo popular. Então, quando Cristo prender o Cristo justamente por essa festa, embora que nós não concordamos com essa parte, proclamamos sobre isto, mas tinha de cumprir a palavra. Mas aí vamos só no texto, no versículo 45, a situação que até a própria natureza envergonhou da cena que o ser humano vive, entendeu? De negar o Filho de Deus e pedir para que seja crucificado. Eu tenho o versículo de Números 45, diz que houve treva desde meio-dia até a parte, porque estava ali, ele foi preso, entendeu? Com sentenciado, com transgressor da lei, ele tinha que ser crucificado. E ele foi crucificado entre dois salteadores. E os que iam da direita para a esquerda eram o segundo salteador, que tinha da direita, da esquerda para a direita, o segundo. E ele mesmo assim estava completamente ultrajado, nu, via pública. E todos eles ali esclarecendo justamente o Filho de Deus. Onde nós vemos aqui o valor que até a natureza se envergonhou da cena que o ser humano fez, que houve treva. O sol reteu a sua claridade e as trevas cobriu desde meio-dia até as 3 horas. Aleluia, não houve. E houve, dentro daquele período, houve um terremoto. É justamente cumprindo a palavra que esse terremoto fez com que o véu do templo rasgasse. Porque, quer dizer, só podia ter acesso a falar de Deus o sacerdote. Entendeu? Depois daquela cortina, aquele véu, só podia ter o sacerdote. Ele rasgou aquele véu para dizer que todos nós agora tem a plena liberdade para falar com Deus. Não precisamos de intermediário, nem de Pedro, nem de Maria, nem de Francisca, para nós pedir a Deus. Não, agora nós somos o quê? Sacerdote, aquele que tem o direito, e a função do sacerdote é interceder. E todos nós temos a responsabilidade adiante, irmãos amados, na sociedade que nós vivemos. Porque se nós, essa tarefa foi dada para nós, né? Sou isso da manhã. Então, se nós não preocupar, entendeu? E reconhecer a obra que Cristo fez por nós, entendeu? E esse reconhecimento, essa obra, o valor que investiu em nós só podemos pagar ele investindo nele, trabalhando em trabalho, evangelizando, ganhando alma para Cristo, trabalhando em prol do crescimento da igreja, trabalhando em prol do aprimoramento espiritual, procurando ter uma vida justamente direcionada, administrada pelo Senhor e procurar sempre agradar a Deus. Então, todos nós sabemos o valor, entendeu? A consumição humana, que é muito fácil ser frustrada, mas a Bíblia diz que nós temos que manter firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que tem uma recompensa. Todos nós valorizamos, irmãos amados, a palavra de Deus, como falei, a Bíblia pode resumir em 5 palavras, entendeu? Todo o Antigo Testamento fala da preparação de Cristo. Os 4 evangelhos falam da manifestação de Cristo. Atos dos Apóstolos fala da propagação de Cristo. As 21 epístolas falam da Atos dos Apóstolos fala da propagação de Cristo. As epístolas falam da explanação de Cristo. O Apocalipse fala da consumação de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Chegamos a hora. Que Deus nos abençoe. Vamos sempre, irmãos amados, valorizar o nascimento de Cristo, não simplesmente o 25 de dezembro. 25 de dezembro todo mundo pode comemorar para o nascimento de Cristo, e aquele que reconhece a soberania de Deus, entrega, como diz o vem ao meu coração, tem para ti lugar. Que Deus abençoe.